Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Então eu retomo o tema de sexta-feira, que foi uma abordagem que veio a propósito de um card, que veio a propósito de uma postagem que eu fiz há aproximadamente um mês atrás, e que tratou do tema do raio, o tema do relâmpago. Essa pelo menos foi a imagem que mais se destacou na postagem. E nessa postagem eu afirmo que na teogonia de Hesíodo, Zeus vence um monstro chamado Tifão graças ao uso do raio, graças ao poder do relâmpago. Eu quero que vocês observem a semelhança que esta passagem da teogonia, a semelhança que ela tem com uma passagem dos Vedas, o livro mais antigo da história da humanidade. Um livro indiano, arcaíssimo. E eu acho que muitos aqui certamente conhecem. Esse livro deu estrutura, forneceu as bases da civilização indiana, que nós eventualmente conhecemos ou a conhecemos por um estudo mais aprofundado e interessado. No livro dos Vedas há uma passagem muito interessante em que Indra vence um monstro chamado Vritra e o faz manejando o raio, usando o poder do raio. É curioso notar que num livro mitológico muito antigo, chamado Eddas, é o livro mitológico da cultura nórdica. Ele foi compilado no século XII. E nesse livro vocês encontrarão as diversas histórias dos deuses nórdicos, dentre os quais a história de Thor. E do mesmo modo que Zeus e Indra, Thor, vence um monstro chamado Jormungandr por meio da força do raio, utilizando o poder do raio. Então observem, para um olhar desatento, são apenas meras coincidências. Para um olhar filosófico atento ao que os mitos querem nos transmitir, com essas convergências simbólicas que eu aqui estou chamando de semelhanças, o que os mitos querem nos comunicar é alguma coisa de muito profundo, de muito valioso e que diz respeito à nossa consciência. Eu vou até repetir bem rapidamente aqui uma coisa que eu disse na primeira live, pelo menos um trecho de uma passagem do livro Protágoras de Platão, quando Platão afirma que quando uma verdade é muito grande para ser compreendida pelo semidesperto espírito do homem, os deuses guardam essa verdade sob a forma de mitos. Então o que eu quero dizer com isso é que essas várias semelhanças, ou mais precisamente essa convergência simbólica por mim descrita, por mim enunciada através dessas várias passagens mitológicas de diferentes culturas, quer nos comunicar alguma coisa de importante, e no próprio post eu afirmo que essa comunicação diz respeito à consciência, ou mais precisamente à autoconsciência. E eu completo nessa postagem que no fragmento 64 do livro de Heráclito, filósofo pré-socrático, Heráclito nesse fragmento diz o seguinte: de todas as coisas o raio fulgurante dirige o curso,
O raio fulgurante dirige o curso de todas as coisas. O raio fulgurante dirige a manifestação ou tudo que se encontra manifestado. Então é mais uma reiteração dessa mesma mensagem, no caso agora, através da filosofia. Heráclito é um filósofo. Ok, professor, eu já entendi. Eu já entendi pelo menos para onde o senhor está apontando. Existe uma unidade de fundo, uma ideia presente nessas diferentes tradições, e essa ideia é sempre a mesma, exatamente. E o senhor responde no post que o que é efetivamente essa ideia, ou o que essa ideia comunica, é algo sobre a consciência ou sobre a autoconsciência, exatamente. Mas o que efetivamente? Ora, tal como o cosmos nasceu da luta dessas divindades com essas monstruosidades ou com essas forças do caos, o nosso cosmos pessoal, a nossa cosmicidade ou a nossa vida em sentido organizado ou em um sentido autoconsciente nasce também ou precisará nascer necessariamente de um conflito com alguma força que nos habita. Então o senhor está me dizendo que o que acontece no cosmos acontece no ser humano? Existe essa relação? Exatamente. E aí eu recorro aqui a uma chave muito interessante, sem a qual essa última afirmação que eu fiz pode parecer muito abstrato. Que chave é essa? Ora, existe uma lei hermética, mais precisamente a segunda lei hermética, chamada lei da correspondência, diz que o que está em cima é o mesmo que está embaixo. Aquilo que acontece em cima é o mesmo que acontece embaixo. É isso que está escrito na chamada lei da correspondência, uma das 7 leis descritas pelo filósofo Imhotep, ou, em nome grego, Hermes Trismegisto. Vocês vão encontrar a descrição do que trata cada uma dessas leis num livro chamado O Kybalion. O Kybalion. Então, o que essa segunda lei está comunicando é o seguinte: o homem é um microcosmo. O homem é um microcosmo. O gato é, professor? Não. O pombo é? Também não. Não existe nenhum ente, nenhum outro ser nesse orbe que tenha essa faculdade, no caso, a de agir semelhante ao universo. Daí porque Platão chama o universo de macrobios. É uma grande vida, é uma inteligência operante. Do mesmo modo, acontece com o homem. O homem é um microcosmo, ou seja, ele reflete essa mesma ordem que nós encontramos no cosmos. Aliás, nós só conseguimos nos humanizar quando efetivamente tomamos consciência de que precisamos instaurar em nossa vida uma espécie de cosmo, uma espécie de ordem, uma espécie de experiência que seja regida por uma inteligência que seja superior à materialidade do mundo na qual nos encontramos. Então o professor está me dizendo que essa tal materialidade representa as tais forças cegas, as tais forças caóticas representadas nesses mitos sob as formas de Vritra, de Tifão e de Jormungand. Exatamente. O mito está comunicando que essas forças, ao serem vencidas, permitem que os deuses manifestem uma ordem chamada cosmos. Eu vou recorrer aqui a uma chave cristã
que talvez seja mais fácil para compreender o que essa segunda lei hermética nos comunica, porque é a mesma coisa, só que dita sob uma outra forma, um outro verniz. Os cristãos, na sua riquíssima tradição judaica, afirmam o seguinte: o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. É a mesma coisa que afirmar que aquilo que é em cima é embaixo. Ou seja, a consciência humana é autoconsciência. Ou seja, o homem, ele é o único ser capaz de perceber que está vivo e que existe num processo de autoconstrução. Nenhum outro ser tem consciência desse tal eu que nos orienta. Para ficar mais fácil, coloca o tal gato, que eu disse há pouco, diante de um espelho, e vocês perceberão que a reação que ele terá é absolutamente diferente da que nós temos quando nos encontramos ante um espelho. Ou seja, o gato, de duas uma, ou ele atacará o reflexo dele próprio no espelho, pensando que é um rival, talvez, ou ele paquerará a imagem, imaginando que é algum parceiro para uma possível cópula. Exagerando aqui, só para vocês terem uma percepção mais clara, mas de fato o gato não irá conceber-se a si mesmo ante esse reflexo. Ele não tem consciência de que é uma consciência. Ele não tem eudade. Ele não pode dizer eu sou. O homem pode. E, portanto, ele acaba sendo um ente posto no mundo, posto na existência, com a plena responsabilidade de se autoconstruir. Do mesmo modo que Zeus é o responsável pela construção do cosmos, segundo a mitologia grega, do mesmo modo que Indra pôs em movimento toda a manifestação através de uma ordem, do mesmo modo você é responsável por se autoconstruir. E digo mais, você só contribui com a construção desse tal cosmos, que na alquimia medieval é chamado de Magnus Opus Dei, a grande obra de Deus. Você só contribui com a construção desse cosmos se autoconstruindo. Isso é um paradoxo dos mais interessantes. Se olharmos mais profundamente para o que eu estou dizendo, a gente acaba tendo de levar essa afirmação às últimas consequências. Teremos de afirmar por dedução que se você quiser construir alguma coisa fora, seja uma realidade familiar mais bonita, mais ordenada, mais justa, se você quiser construir uma realidade de trabalho, no seu ambiente de trabalho, se você quiser construir alguma coisa exterior a você, que seja mais digna, que seja cósmico, no sentido de algo regido pela justiça, você vai precisar se autoconstruir, meu amigo. Não existe outro caminho para isso. E vocês podem aumentando essa escala de contribuições até o universo. Então, professor, deixa eu só organizar aqui um pouco as ideias. Quer dizer que está nas minhas mãos o poder de construir o mundo. Está nas minhas mãos o poder de construir a realidade do meu entorno e ampliando isso até a escala do universo, ou seja, eu posso contribuir com a ordenação do próprio universo. Exatamente. Como você pode fazer isso, meu amigo? Se autoconstruindo, tornando-se cosmos. Porque do mesmo modo que Zeus encontrou forças caóticas sobre as quais ele precisou impor o seu poder fulgurante, sobre as quais ele impôs o raio
que é o símbolo da inteligência, do mesmo modo que Zeus ordenou o cosmos por meio do uso do seu atributo divino principal, a inteligência, do mesmo modo você, para ordenar a sua vida, ordenar o mundo que lhe cerca, precisará impor esse mesmo poder às forças cegas que existem em você. Que forças são essas? Vocês conhecem, porque todos que estão me ouvindo, e eu me incluo nesse todos são egoístas. Todos nós sabemos, de algum modo, o que é a inveja, o que é o egoísmo, o que é a raiva, o que é a indiferença, o que é a negligência, o que é a mediocridade. Todos nós sabemos de instintos, nós sabemos acerca de certas forças que emanam da nossa animalidade e nos impulsionam a agir de modo contrário à nossa própria consciência. Todos nós temos desejos, muitos dos quais inconfessáveis. São forças caóticas que habitam no homem. Elas jamais devem ser entendidas como algo a ser negado em nós. Não se trata disso. Se trata de algo a ser vencido, submetido, subordinado ou, em última instância, educado. Porque são potências, no entanto, caóticas. São forças cegas. São potências que jamais morrerão em nós. Elas só podem ser transformadas, tal como fez Zeus ao instituir o cosmos, tal como fez Indra ao instituir o cosmos, tal como fez Thor ao instituir o cosmos. Ou seja, essas forças que habitam em nós precisam ser dominadas, precisam ser controladas, precisam ser transmutadas em mais luminosidade, em mais poder. Para finalizar, é por isso que no mito vocês encontrarão a atuação dessas forças caóticas, a atuação delas no oculto. Elas foram, no caso da mitologia grega, enviadas para o Tártaro, uma região marginal do cosmos. Mas elas estão o tempo todo à espreita. Elas estão o tempo todo no afã de se manifestar, de se manifestarem e, consequentemente, violarem a ordem instituída por Zeus. Do mesmo modo, essas forças, quando são por nós vencidas dentro da gente, elas não morrem. Elas apenas calam-se por algum momento e, se não forem devidamente transformadas, poderão voltar e produzir aquilo que nós muito conhecemos. Produzir atos imorais no mundo. Atos ruins, erros. Então, basicamente é isso. Eu acho que o que foi dito aqui já dá para que já nos permite compreender essa interessantíssima relação entre a ordem que nos sobrepaira e da qual nós proviemos, a relação dessa ordem com a tal ordem interior que nos habita. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!